E aí, gente, boa noite. Tudo bom? Vamos dar início aqui à nossa live já já, tá? Vou só esperar algumas pessoas entrarem, começarem a entrar aí para interagir com a gente. E já vou chamar aqui legal, já tem gente entrando. Aguardar a doutora Roberta entrar também, para a gente começar a bater o nosso papo. Maridão já começou a entrar. E aí, maridão, dando aquela força. Companhia do bolo. Ai, que legal vocês aqui com a gente. Muito bom. Vou começar a dar oizinho assim pra galera que for entrando, porque depois acho que eu não vou dar conta. Karina, que bom te ver por aqui. Muito obrigada por estar participando com a gente. Muito bom ver vocês aqui. Doutora Roberta chegou na parada aqui. Amandinha, lá de Portugal. Beijo, Amandinha. Doutora Roberta vai entrar aí já. Obrigada. Obrigada, Manuel, pela presença. Oi, doutora Roberta, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Estou aguardando a galerinha começar a entrar para a gente poder se apresentar, né, interagir e começar aí o nosso bate-papo. Estou muito animada. Você está animada? Isso é muito bom. Fê, que bom te ver por aqui, Fê. Fica atenta aí com a gente. Ai, que bom que vocês estão participando. Esperar ter mais algumas pessoas, né, que andaram interagindo aí em bots e tal, começarem a entrar pra gente começar a bater nosso papo. Boa noite, Fê. Muito bom ver você por aqui, viu? De verdade, obrigada. Ai, que legal. Tá chegando gente aí. Tá me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo que já está aí online, vocês estão me ouvindo? Karina, Amanda, Fê, Rodrigo, o áudio tá bom? Fala alguma coisa aí, doutora, para ver se tá bem o áudio para a galera. Boa noite. Estão me ouvindo? Dá um feedback aí, gente. Fala com a gente. Dá um okzinho aí, pelo menos. Legal, legal. Estamos em Portugal, Roberta. Amandinha, que legal, que bom. Então, já que tem algumas pessoas aí, né, ao longo da live, conforme as pessoas forem entrando, a gente de repente volta ou se apresenta, mas seria bacana a gente já começar a se apresentar, né? Então, o meu nome é Luciana, as pessoas que estão na live aí me conhecem, né, mas eu sou Luciana, não sou blogueira, não sou psicóloga, sou apenas uma pessoa comum de interagir, gosta de ajudar da maneira que pode, assim, a minha rede social é muito voltada. Oi, primo, boa noite, que bom que você está aí. A minha rede social é muito voltada para compartilhar o meu dia a dia mesmo, as coisas que eu gosto de fazer com a minha família. Você vai ver muito família e atividade física no meu Instagram, nas minhas redes, porque é o que eu gosto de fazer, estar com a minha família e praticar atividade física, né? E com isso, incentivar as pessoas a poder praticar também alguma coisa e se encontrar dentro de alguma atividade para poder ter um pouquinho de prazer e de cuidar da saúde, né? E isso também de estar compartilhando aí, ajudando os meus amigos que têm negócios, pequenos negócios, estou sempre compartilhando, vocês veem aí que eu estou sempre compartilhando as minhas amigas, amigos aí que têm peixaria, que vende sapato, que vende pizza. Eu estou sempre compartilhando porque eu gosto de ajudar. E
recentemente, né, com essa questão agora do isolamento social, a quarentena, todos esses acontecimentos, eu vi muitas coisas acontecerem próximas, né? De amigos, familiares, enfim, nessa área psicológica. E comigo também, né? Boa noite, Caldas, obrigada pela presença. Então, convivendo com pessoas e vendo essa necessidade de um auxílio, porque está todo mundo muito perdido, né, no que fazer depois de tudo isso, porque é tudo muito novo, a gente nunca imaginou viver isso, né? E eu senti um desejo no meu coração de fazer de alguma forma essa ajuda. E aí entrou a doutora Roberta, que é uma amiga querida, uma pessoa que eu gosto muito, admiro como pessoa e também como profissional, né? Eu acredito muito no trabalho dela. E aí fiquei com medinho de chamar e ela falar que não ia dar, que não tinha como fazer. E ela prontamente abriu o coração e quis fazer essa live junto comigo, assim, para poder alcançar o maior número de pessoas e que ela, não eu, porque eu não sou profissional, ela possa ajudar vocês de alguma forma a abrir o entendimento. Já falei pra caramba, agora se apresenta aí, doutora Roberta, por favor, você está com a palavra. Olá, gente, boa noite. Então, meu nome é Roberta Carvalho, e eu sou psicóloga clínica, sou psicanalista também pela minha linha de formação. Atendo, né, na região de Guaratiba, no espaço multidisciplinar, atendo também em Campo Grande, né, no Plaza Office, no consultório Vida. E hoje eu estou aqui, né, para partilhar um pouquinho sobre esses efeitos aí, né, da pandemia sobre a nossa vida emocional. Recebi esse convite aí da Lu para a gente estar falando um pouco sobre isso. E é muito importante, né, essa troca, é muito importante esse Doutora, o pessoal, rapidinho, a pessoa está falando que seu áudio está bem baixinho. Tá bem baixinho. De repente, não sei se colocar o fone mais próximo, né? O pessoal está falando que está baixo o seu áudio. Para mim aqui também ficou um pouquinho baixo. Tá mais alta agora? Agora, poxa, melhorou absurdamente. Quer que eu fale de novo ou como é que é? Bom, se você quiser, de repente, falar novamente, se não for te incomodar, seria bacana. Eu consegui ouvir um pouquinho. Então, vamos lá, vou falar de novo. Eu sou Roberta Carvalho, sou psicóloga clínica, sou psicanalista também, pela minha linha de formação, e atendo na região de Guaratiba, em Campo Grande, atendo em Guaratiba no espaço multidisciplinar, atendo no consultório Vida, no Plaza Office, em Campo Grande, e também participo de rodas de conversa, de palestra, e hoje eu estou aqui, né, para partilhar um pouco sobre esse tema aí que a Lu trouxe, sobre os efeitos, né, da nossa saúde emocional e mental sobre esse momento que todos nós fomos pegos de surpresa, né, por essa pandemia. Então, Sim. é isso. Né, espero que seja um momento de troca, espero que seja um momento de crescimento para a gente. A gente sempre aprende, né, quando a gente dá e a gente recebe também. E é isso. É isso, Lu. Verdade. Então, deixa eu falar aí com a galerinha que entrou. Boa noite, Cláudia. Muito bom ter você por aqui. Carlinha também. Eu não vi se entrou mais gente, mas boa noite aí para vocês. Muito obrigada pela participação, pelo carinho, né, pela disposição. Norma, boa noite, também acabou de entrar. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela participação. Eu vou abrir para vocês mais ou menos assim no finalzinho da live, quando estiver faltando um tempinho, né? Gente, me dá só um minutinho que as minhas cachorras invadiram o quarto. Só um minutinho. Voltei. Elas estavam quase derrubando as coisas aqui. Brincando, né? Então, eu vou dar uma oportunidade aí para vocês, de repente, fazerem algumas perguntas, né? Quando a gente começar a transcorrer aí os assuntos. E assim, tentar esclarecer na medida do possível, né? Vamos ver se a internet ajuda, porque o pessoal está falando que a minha internet está ruim. Então, doutora,
algumas pessoas, né? Eu fiz aí um story na semana passada, fiz uma caixinha de perguntas. E aí eu pedi para algumas pessoas irem interagindo ali. As perguntas foram muito, assim, iguais. Porque tá todo mundo vivendo o mesmo momento, né? A maioria das pessoas estão sem saber o que fazer. Como reconduzir a vida depois disso tudo que aconteceu, né? Porque ninguém esperava, né? Nós geralmente acompanhamos aí eventos naturais que param algumas sociedades, alguns estados, né? Por conta de uma chuva, de uma enchente, de um tornado. E aí você vê no mundo locais que pararam as suas vidas por um determinado assunto. Dessa vez foi o mundo inteiro, né? O mundo inteiro parou. E isso causa uma confusão mental absurda para todo mundo. Até aquela pessoa que se acha mais equilibrada possível, porque a gente tem, né, próximas pessoas muito equilibradas, assim, tiveram seus momentos. Né? E aí, uma das perguntas, né, que foi assim, recorde nos meus stories, foi sobre como dominar a mente. Eu não sei se a gente consegue depois disso tudo, mas como dominar a mente e tentar se manter assim o mais equilibrado possível diante de tudo o que aconteceu nessa quarentena, porque foram muitos acontecimentos, muitas novidades, né? E a gente teve que reaprender a viver. E aí eu queria que a doutora desse a opinião, assim, na verdade eu acho que não é nenhuma opinião, né? É um parecer profissional a respeito disso. Como a gente pode dominar a nossa mente, doutora? E tentar manter o equilíbrio, né? Então, para falar, tá ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. Então, para falar, para dar início, né, esse assunto, essa conversa, é Sim. sempre importante que a gente pense naquilo que você colocou inicialmente, né? O período que nós estamos vivendo é um período novo, né? É um Sim. período onde nós, se a gente for pegar os nossos avós, as pessoas mais velhas, elas pegaram uma fase, né, da sociedade onde elas enfrentaram pestes, enfrentaram doenças, mas nós, a nossa geração, ainda não tinha enfrentado nada de tamanha gravidade como nós estivemos Verdade. enfrentando agora, né? Verdade. Então, o novo, ele sempre nos causa um desconforto, né? Tudo aquilo que é Sim, sim. novo, ele nos retira de uma zona de conforto. Então, primeiramente, Verdade. né, por ser novo, é uma situação difícil. Segundo lugar, é importante a gente pontuar a questão da perda, né? Porque a gente associa muito a questão do luto, né, da situação de luto, a questão somente de morte. Mas o que nós vivenciamos nesse período de pandemia é um processo de luto, no sentido de que o que nós perdemos? Perdemos várias coisas, né? Não perdemos Muita só coisa. entes queridos, né? Nós perdemos entes queridos, perdemos trabalho, perdemos sonhos, perdemos ideais, tivemos que adiar, né, situações, perdemos pessoas que se afastaram. Então, houve A toda uma perda. sensação, desculpa até te interromper, assim, a sensação, é o que me veio agora, né? É que a Uhum, nossa vida foi cancelada por um tempo. uhum. Né? Nós tivemos o nosso direito de ir e vir assim, cerceado, e a nossa vida foi cancelada durante 4 meses aproximadamente, né? A gente parou Uhum. tudo, né? A sociedade parou. Desculpa te interromper. Ah, tá. Então, a gente entrou nesse momento de luto. E o que o luto gera em nós, né? O luto gera em nós sentimentos muito ambivalentes, porque a gente aceita aquilo que a gente perdeu e ora a gente não aceita. A gente entra em dois momentos. E é muito importante nesse momento que a gente se atenha ao que a gente está vivendo. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas elas dizem muito assim, quando elas vivenciam algo, alguma experiência negativa, algo difícil, as pessoas falam, eu fiquei traumatizada. Mas o trauma nunca é trauma na hora. Todo Aham. trauma só se dá depois. Então não adianta. Esse momento ainda traumático. Será no futuro, dependendo de como você vivenciou esse hoje. Sim, De sim. repente, a forma como você encarou essa vivência
da pandemia é que vai gerar trauma ou não. Então, a gente viu aí que com essa questão dessas inúmeras perdas que a gente teve, né, nesse momento aí, a gente viu as pessoas se dividindo por dois lados. Umas negaram, outras entraram em pânico, né? Porque houve esses dois processos. As pessoas, algumas pessoas, não, isso não é bem isso que está acontecendo, não tem problema, não é todo mundo que vai pegar. E de repente foi vendo a situação se agravando e cada vez mais negava a situação. E é interessante pontuar que assim, a negação, ela normalmente ela é um mecanismo de defesa para o pânico que está em nós. Toda vez que você nega Sim. algo, é porque você está com muito pavor daquilo e é para você não ter que lidar com aquele pavor, você nega que aquilo está acontecendo. Sim, Ou então nós vimos outras pessoas que ficaram desorganizadas. Ou seja, elas não tinham repertório para aquilo que estavam vivendo, não sabiam o que fazer diante daquela situação e acabaram se perdendo, se sentindo desamparada, né? Porque sim, o pânico, verdade. muita gente acha. Sim, o pânico as pessoas associam muito a uma questão meio histérica, né? As pessoas acham que o pânico é um nervoso, é uma agonia. Sim, esses são os sintomas. Mas a cerne do pânico é o desamparo. É justamente porque você está desamparado que você se desespera. É a possibilidade de não ter ninguém para fazer algo, nem você mesmo, é que você cria todos os pensamentos e todas as crises que te fazem acabar apresentando inúmeros sintomas. É verdade. Então a gente vê que assim, por que eu estou trazendo toda essa questão? Porque assim, principalmente como psicanalista, talvez a gente vai ver aí outros psicólogos que vão dizer assim, o que você faz na pandemia? Bom, você faz isso, você faz aquilo, você toma essa atitude, você faz isso. Mas como psicanalista, nossa função é conduzir a pessoa ao seu desejo. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui, gente, olha só, é interessante que vocês façam isso, que vocês vão se acalmar. Ou é interessante que vocês façam aquilo, porque vocês vão se sentir melhor. Não, o que vai te fazer melhor é você descobrir dentro de si o que vai te fazer melhor. Então, assim, Sim. Como que eu domino a minha mente? O que você acha que é bom para você se acalmar? O que você acha que é significante para a sua vida? O que te traz felicidade? Sim. São perguntas que a gente tem que fazer para si mesmo, diante dessa realidade também, para que a gente encontre uma melhor forma de viver, né? Sim. Até porque não só houve as perdas, né? Mas houve todos os conflitos relacionais, né? A gente tem uma gama de problemas de relacionamento. Aí a gente entra em vários, né? A gente entra na questão dos pais com os filhos, que tiveram que ter os seus filhos dentro de casa a todo momento, e aí descobriram que tem que ser mãe, tem que ser pai, né? Porque aí não pôde mais terceirizar a função para uma babá e nem para a professora. Sim. Descobriu que tem que ser mãe, tem que ser pai. Ou então, de repente, tem pessoas que se encontraram dentro de casa. Porque o ritmo estava tão frenético que aquela casa só era casa de visita, né? Eu só vim aqui para dormir e eu não sabia que eu morava com aquela pessoa. E de repente eu encontrei aquela pessoa dentro da minha casa. Ela mora comigo, né? Eu conheço ela é meu marido, ela é minha esposa, ela é meu filho e eu não conhecia. Assim como a gente vê, houve também uma questão muito de esgotamento profissional, porque muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, né? E como a questão dos trabalhos em casa, as pessoas passaram a ficar muito sobrecarregadas, né? Porque com a necessidade de fazer o trabalho de casa e além dos de casa, ter que fazer todos os outros trabalhos como esposa, como mãe e como todas as funções, se sentiram extremamente sobrecarregadas até mesmo pela cobrança, né, de ter que se reinventar no campo profissional nesse momento de pandemia. Houve as pessoas que... Rapidinho. Me dá só um minutinho. O pessoal tá pedindo para foi a Amandinha. Me dá só um minutinho que ela vai pontuar esse assunto e aí daqui a pouco a gente deixa fazer perguntinha, tá? Porque senão a gente não vai conseguir acompanhar as perguntas, vai ficar muito confuso. Mas eu já vou dar oportunidade aí para fazer pergunta, tá? Desculpa, doutora, pode prosseguir aí, tá? A gente também viu a questão da solidão, né? A solidão, ela foi um tema que também ficou bem abrangente aí, porque
quem morava sozinha se sentiu mais sozinha ainda. Né? Mais Porque sozinha. não, sim, porque não podia se ater com tudo aquilo que estava no externo, né? Tinha que se dar somente com aquilo que tinha ali. Porque é muito importante que a gente entenda o que, que sou eu? O que, que sou eu? Eu sou somente essa pessoa. Eu sou tudo aquilo que eu ingresso na minha vida. Então, eu sou o meu trabalho, eu sou os meus cursos, eu sou a minha formação, eu sou as minhas relações. E, de repente, você perde tudo. Então, é como Sim. se fosse né, arrancar de você tudo aquilo que faz parte de você. É como se você tivesse ficado incompleto. Incompletude, Verdade, verdade. ela gera uma angústia. É porque normalmente a pessoa tem um trabalho e ela todo dia ia para aquele trabalho e exercia aquela função. E de repente o que acontece? Ela não pode mais, né? Sair para ir para casa, sair para ir para o trabalho, sair para aquele curso, para aquela formação, ou para aquilo que de alguma forma, até digamos atividades físicas, crenças Sim, sim. religiosas, as pessoas não podem ir a outros lugares que faziam parte do eu, que é ela, né? Então, para isso que a gente entende que houve um luto, houve uma perda, houve uma ruptura de tudo aquilo que te trazia significante para a sua vida, né? Sim, sim. Então, Alguém, desculpa rapidinho, alguém pontuou aí, né, que na verdade todos sentiram solidão, não só as pessoas que moravam sozinhas e se sentiram mais sozinhas por conta de não estar podendo conviver, né? Porque foi a minha cunhada até que perguntou ali. Na verdade não perguntou, né? Ela pontuou. Ela mora com o marido e os 2 filhos. Porém, né, muitas pessoas se sentiram assim, estavam com as suas famílias e tudo mais, mas sentiu esse vazio de não poder conviver com outras pessoas que faziam parte do convívio, que não moravam na mesma casa. Eu senti um pouco isso, essa questão dessa solidão. Eu não sei te dizer se é a solidão ou o afastamento, mas eu fiquei sem ver o meu pai. Quando a quarentena começou, foi um pouquinho antes do aniversário do meu pai, assim, a gente não se viu no aniversário dele, ele faz aniversário em março. E aí ele estava para viajar, cancelou a viagem. Eu vim ver o meu pai agora. E assim, todo mundo que me conhece sabe a ligação que eu tenho com meu pai, que é imensa, muito forte. E a gente se falava por telefone, às vezes quando dava, por causa da correria, das coisas. E eu senti essa ausência, esse desligamento, assim, de não poder abraçar. E para mim foi horrível quando eu vi meu pai, porque ele é um senhor de 70 anos, e com medo, óbvio, ele estava indo à rua também, com medo ainda de pegar o Covid. E aí cumprimentar meu pai assim, de soquinho, de cotovelo. Foi muito ruim não poder abraçar, não poder beijar, né? E isso complica a vida da gente, dá um nó na cabeça, né? uhum. E era uma situação que, assim, até então a gente não esperava viver, né? Porque muitas vezes os parentes estavam tão próximos e a gente não praticava o cuidado, muitas vezes, o carinho. E, de repente, nós se vimos impedidos até de manifestar o carinho, né? O Se vimos carinho. impedidos até de Verdade. manifestar que, de alguma forma, traz tanta satisfação, né, para a nossa vida também. Então, por que eu estou falando sobre toda essa questão todas essas relações, essas situações, para a gente entender que, assim, como que eu domino a minha mente? É necessário que você olhe para a sua história e entenda o que também, de alguma forma, te traz satisfação para que você possa, de alguma forma, ter uma introspecção em relacionada a você, mas a gente está trazendo todas essas questões que aconteceram e que se tornaram Sim. frequentes na vida, né, na maioria das pessoas. A gente vê também a questão, por exemplo, das estruturas, né? A gente viu aí que nós fomos intimados, né, praticamente, a todos a terem uma atitude de cuidado, né? Todos nós deveríamos lavar, usar o álcool em gel, fazer toda uma asepsia. E as pessoas os pacientes que têm toque, os pacientes que já trabalham com essas questões, já têm essas questões. Assim como nós vemos muitas vezes pessoas que estavam depressivas e muitas vezes as próprias pessoas dizendo que aquilo era uma frescura, que aquilo era algo pequeno e de repente as próprias pessoas também passaram a ter depressão, passaram a ter Sim. desejos suicidas. Então, basicamente nós chegamos todo mundo no mesmo barco. É como se Aham. aquilo que antes você via no outro,
e que de repente trazia tanto incômodo para você, era de repente uma pessoa que se mutilava e que você falava, isso não tem necessidade, agora você está querendo se mutilar também, e agora você também está querendo tirar a sua vida, e agora você também está em depressão e não sabe por quê, e está em crise de pânico. Então, as pessoas se afinaram, né? De repente, Crise de parece que aquilo que ansiedade, né? era... Muitas pessoas com crise de ansiedade, do nada palpitação e tal, aí no dia a dia a gente pensa assim, isso é besteira, a pessoa está com palpitação, a pessoa está com falta de ar do nada, não aconteceu nada, e essas coisas afloraram, e muitas pessoas que não tinham nada, completamente normais, assim, não estou chamando ninguém de anormal, não me entendam errado, mas pessoas que não eram assintomáticas de qualquer questão psicológica, né, se viram nessa situação, né, nunca tiveram síndrome do pânico, medo de sair na rua, vida normal, vida que segue. E aí, nesse momento, essas pessoas enfrentaram isso. O medo da morte, né? O medo da perda, que muitas pessoas perderam, mas outras não perderam e estiveram. Eu fui uma pessoa que enfrentei durante esse período o medo, porque nós aqui em casa, nós tivemos Covid, né? Meu filho, Gabriel, ele não teve nada, né? Mas certeza que ele esteve em contato com o vírus. E eu e Rodrigo ficamos, né? O meu esposo, ficamos mal. O Rodrigo ficou um pouco pior. Eu tive falta de ar, dor nos olhos, enxaqueca, umas dores no corpo. E Rodrigo teve febre, Rodrigo teve falta de paladar, olfato e ele tem pressão alta, né? E aí eu passei algumas noites assim, sem dormir, porque eu tinha medo de dormir e quando eu acordar meu marido não está vivo. Eu passei por esse medo, né, de perder. Não sei se isso chamaria, né, de um luto, porque eu tive esse medo e eu ficava olhando ali, monitorando o sono dele para ver se ele estava respirando. E para mim foram alguns dias horríveis, sabe? Eu queria, porque tem um período de 14, 15 dias para a pessoa se recuperar, e eu queria que isso passasse logo, né? Porque a gente fica pensando, caramba, a minha vida não vai ter sentido sem essa outra pessoa, né? E eu me senti muito assim. E graças a Deus tudo passou, mas foram dias angustiantes, né? E aí eu viver isso, que eu não sou uma pessoa muito na correria do dia a dia, eu não sou uma pessoa de muitas emoções, assim, eu não sou muito disso, né? Mas eu tenho as minhas preocupações e eu fiquei super preocupada com a saúde dele, o medo de perder meu pai, o medo de perder a minha sogra, né? Porque são pessoas que têm mais idade, embora tenham a saúde perfeita, assim, não tenham nada, não estavam no grupo de risco por doença, porém pela idade. E aí o medo, né, de repente você se deparar o telefone e tocar, não, eu corria para atender, para ver o que era, se não era uma notícia ruim. Eu acho que muita gente passou por isso, né? E aí como é que lida, né, com esse depois? Na verdade, todo mundo enfrentou essa angústia da perda de diversas formas, porque nós ficamos Sim. suscetíveis, né, a qualquer situação. E você tocou num ponto interessante, que é o medo da morte. Porque, assim, o que é o medo da morte? Mais do que a morte física, é a morte da existência, né? Porque o que é a existência? Tudo aquilo que está envolvido em você. Então, se o seu Sim. trabalho, se você perdeu o seu trabalho, você deixou de existir um pouco, né? Então, a partir daquilo, a pessoa vai perdendo o sentido da vida. Por isso que muitas vezes as pessoas vão se desorganizando e vão chegando a pensar de diversas formas, de formas até a perder essa possibilidade da existência. Porque tudo aquilo que fazia parte da sua existência foi pouco a pouco se dissolvendo. E é como se você estivesse perdendo o seu lugar naquela sociedade, naquele espaço, naquele lugar que você exercia, que de alguma forma te trazia satisfação. Então, como lidar, né? É muito interessante que, assim, a gente que trabalha na clínica, né? Eu trabalho na clínica, algo que eu percebi bastante é que o que as pessoas traziam, né, para o atendimento não era algo relacionado exatamente ao momento da pandemia. Normalmente, as Aham. queixas, né? As queixas dos pacientes não eram relacionadas à pandemia, mas eram relacionadas a questões, angústias já existentes antes da pandemia, que na pandemia Aham. se acentuou, né? Porque Veio à é muito tona, né? natural, veio à tona.
é muito natural a gente achar que foi a pandemia que nos adoeceu. Não, a pandemia, ela veio, né, claro, trazendo todo o sua angústia de medo de morte e tudo mais. Mas as pessoas que já estavam com a sua psique, né, de alguma forma organizada no seu sentido, elas conseguiram se reinventar. Outras não, outras se Sim. ateram com aquilo que já estavam com dificuldade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar de que não foi, na verdade, a pandemia que gerou algumas questões emocionais. Existem algumas questões emocionais que já existiam dentro de você e que, de repente, você não tinha percebido com a correria da vida, do dia a dia, Sim, de sim. repente, até mesmo através da negação, através do recalque, que a gente chama de, né, a gente recalca as coisas, a gente finge que esquece, né? Mas a gente não esquece Aham. nossas emoções, nossos traumas, Bota no tá lá potinho ali e deixa guardado. sim. E a gente finge que esquece e segue a vida. Só que aí, de repente, você parou e todo mundo teve que parar. E agora? E agora deu para olhar, né? Agora deu para ver, agora deu para enxergar você, enxergar o outro, enxergar aquilo que te incomoda. Então, eu acho que, de alguma Verdade. forma, isso nos colocou na parede, né? Nos colocou, agora é hora de você mexer nessa situação aqui e que precisa já de alguma forma esse sintoma só apareceu para te mostrar que alguma coisa estava desorganizada e que precisava ser mexido, só que de repente, né, na correria e tudo mais, você não teve tempo e olhar para isso. Então, foi um Verdade. momento bem para a gente olhar para essa situação. Você me perguntou Eu, como. eu vou te falar que assim, eu entendi esse momento, né? Essa parada, porque deu uma pausa em tudo, né? Uhum, Algumas pessoas, eu vi isso até no meu trabalho, né? Muitos clientes meus tiveram que se reorganizar e trabalhar de home office. Então, eu continuei trabalhando, porque eu já trabalho em home office, e aí a minha demanda aumentou. Porque todo mundo queria atendimento, queria reorganizar a vida para trabalhar em home office, eu trabalho com sistemas, né? Então, eu tive que ajudar essas pessoas a reorganizarem a sua vida para poder fazerem seus atendimentos ao público, as suas vendas em casa, né? E muita coisa aconteceu. Eu acredito assim que essa pandemia ela veio para desnudar nessa quarentena, que todo mundo ficou parado, veio para desnudar a todos nós, para nós mesmos, né? Não, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas foi o meu entendimento, o meu ponto de vista com relação a isso. A gente começou a se analisar muito mais, o que era defeito, o que era problema, o que não estava funcionando legal na engrenagem e a gente estava ali empurrando. A gente conseguiu ter uma visão mais acentuada disso, né? E aí, eu acho que por conta disso, até muita paranoia entrou, porque, opa, agora eu estou me vendo. Agora eu estou me olhando assim no espelho, e aí esse espelho está mostrando todas as minhas imperfeições, todas as minhas fragilidades, todos os meus problemas, os meus medos, tá tudo aqui, pum, na minha cara. Toma aí, agora como é que você vai lidar com isso? E além de lidar com nós mesmos, lidar com o outro, porque né, a galera que é casada, ou os pais que têm os filhos. Criança eu não digo nem tanto, que a dificuldade com criança é mais mesmo a questão de controlar ali a peraltice, essas questões aí de estudar online e tal. Mas eu digo comportamental mesmo. Quem tem filho adulto, o convívio já não era bacana, você começou, é bacana por quê? Aonde que eu errei na criação? O que aconteceu? Aonde eu me desliguei dos meus filhos lá atrás e agora como eu faço para religar? Muita coisa veio à tona pra gente, né? Foi jogado assim no nosso colo. E aí uhum. é complicado, né? Agora, uma outra pergunta até que veio, eu não sei se a Amanda tá aí, Amanda? Eu acho que eu vou dar uma oportunidade para a Amanda fazer a perguntinha dela antes da gente entrar na segunda pergunta é, Uhum. que nos foi passada lá no Stories. Tá aí, Amandinha? Dá um oi. Eu acho que ela não tá por aí. A pergunta seguinte, que se interliga com a primeira, desculpa, você quer pontuar alguma coisa, doutora? Então, quando você falou sobre a questão do se enxergar, né?
Freud ele fala uma frase bem interessante que diz assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu falo mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando eu me Sim. incomodo com alguma coisa no outro, isso fala muito de mim. Então, esse momento foi um momento onde o outro foi muito seu espelho. Aquilo que estava te incomodando no outro, que vive na sua relação com você, é aquilo que também tem em você. Só que, de repente, ficou mais claro, porque você está vendo no espelho que é o outro, né? O outro sempre vai ser o Aham. nosso espelho, para os defeitos e para as qualidades. É quando, por exemplo, Para as você tem qualidades. é quando você diz para o outro, você é muito inteligente, você também se acha isso, né? Você também acha isso de É você, por isso isso que aí. você enxerga isso no outro. Mas também se você acha que o Sim, outro é um sim. fracassado, é porque você também se acha um fracassado. Então você só enxerga no outro aquilo que você enxerga em você também. E eu acho bem interessante. Amandinha, bota a tua pergunta aí, Amandinha, que daqui a pouco a doutora vai responder, tá? Pode continuar, doutora. É, eu acho bem interessante, tem um conto de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Não sei se você já ouviu falar. Ele fala sobre o dilema do porco-espinho. Já ouviu falar alguma vez? Não, não ouvi, tá Não? sendo novo para mim. Freud, Então, um pouquinho, porque eu estudei na faculdade algumas coisas sobre, mas esse eu não aham. conheço. Então, esse filósofo, ele conta, ele faz um conto, e foi até um conto que assim, foi trago muito na pandemia para a gente refletir sobre isso. Ele conta a história do Aham. porco-espinho, que num país muito frio, né, os porco-espinhos, por sentirem frio, eles se aproximavam do outro. Mas eles perceberam que quando eles se aproximavam muito um do outro, eles se furavam. E aí eles se afastavam, mas eles sentiam frio de novo. E eles falam, assim foram as relações humanas na pandemia. Os nossos espinhos, os nossos defeitos machucaram os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente queria proximidade porque a gente quer afeto. Então, ele fala assim, qual seria o equilíbrio? Nem muito perto, de forma que machuque, e nem muito longe, de Muito forma que o longa. afeto não chegue até você. Então, assim, nós vivemos o dilema do porco-espinho, porque nós que vivemos relações nas nossas casas, a gente acabou tendo esse momento. A gente muitas vezes Sim, foi ferido pelo espinho do outro, mas muitas vezes a gente não queria ficar longe também, porque senão a gente fica sem o aquecimento do afeto. Então foi um é dilema verdade. até as pessoas aprenderem a ter de forma que não se ferisse, mas também que não ficasse muito longe. E até chegar esse momento foi um pouco conflituoso, porque muita gente se machucava o tempo todo e ficaram longe logo, para poder não se machucar. Mas também ficaram carentes Sim, de afeto. E aí tiveram que dar um jeitinho de se aproximar para poder conviver. Ou então separar de vez, né? Então, assim, é. eu acho bem interessante esse ponto, porque elucida muito esse momento também. Que foi um momento em que a gente teve que se haver como um porco-espinho, né? Perto e longe, de forma que conseguisse trazer satisfação para nossa vida, mas também não se machucando, né? É verdade. Olha, eu vou te falar que muitas coisas. Ah, agora eu estava botando aqui para a Amandinha colocar a pergunta dela, mas ela acabou de colocar. Deixa eu ver aqui. Passou por muitas coisas, ansiedade, acho que estive em depressão e acho que por conta de estar sozinha, longe. É possível, ela colocou aqui, não sei se você está conseguindo ler, a Amanda, né? Para quem não sabe, a Amanda é minha nora. Obrigada mais uma vez pela participação. Ela está colocando aqui, né, que pelo fato dela estar longe e passou por muita coisa, ansiedade, ela acha que teve depressão, porque está sozinha, está num país distante, onde ela fez novos amigos lá, porque a família dela, que estava lá inicialmente, teve que vir embora para o Brasil e ela acabou ficando sozinha, né? Ela botou, vou terminar, acho que ela está escrevendo ainda mais alguma coisa. Mas acho que já dá para trabalhar um pouco em cima do que ela relatou aí. E aí ela se viu sozinha. E só com amigos novos, que ela não estava acostumada com essas pessoas, né? E realmente deve ter sido bastante difícil lidar com isso. Tá do outro lado, bem complicado. A Mas botou, e pergunta não é, mas sei você se queria saber ainda. como lidar com isso. É isso, né? Ah, sim, isso aí. Oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Tá Tá ouvindo falando? aí? Tá me... Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então, Pode responder, pode ficar à vontade.
como a gente ia entrar já na segunda pergunta, né? Acho que foi até isso que você ia perguntar, né? É verdade, a pergunta fala justamente sobre isso. Como nós podemos cuidar do nosso emocional depois desse isolamento e de ter ficado sem ver as pessoas, né? Como cuidar de tudo isso, né? Agora, porque a vida está voltando ao normal, as pessoas estão voltando a trabalhar, seguir aos pouquinhos, retomar o novo normal, que é usar máscara, que é todo lugar que você entra, mede temperatura, bota álcool, álcool gel, álcool 70, e aí se álcool tá de carro, álcool no carro, não pode abraçar, não, muitos não pode, né? Mas a gente tem que retomar a vida, tem que trabalhar, a economia tem que funcionar, enfim. E aí o emocional, pum, tá junto. Como é que faz para lidar com isso? Cuidar disso, né? Então, primeiramente, é importante que a gente entenda o seguinte, né? Porque tem uma questão muito. Nós naturalizamos, né, de alguma forma, muito o cuidado emocional. Por exemplo, eu tenho um Sim. problema cardíaco, eu vou no cardiologista. Mas eu tenho um problema emocional, eu não vou no psicólogo, eu não procuro uma terapia, porque eu posso fazer outras alternativas que vão me acalmar e vão me ajudar em relação a isso. É muito importante a gente entender que existem angústias que a gente não consegue nomear, existem situações que a gente não consegue se ater, não consegue controlar, e que não é um Sim, amigo, não é um professor, não é um líder, não é um chefe, não é uma pessoa que vai te ajudar, é um profissional. Porque só ele vai ter sim, o respaldo para te ajudar a fazer uma reeducação das suas emoções, né? A fazer você ressignificar o que você está vivendo, aprender, te sim, ajudar a ter um outro olhar para a sua situação. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que o que eu estou vivendo é realmente uma angústia, que eu preciso de um profissional para cuidar de mim, ou eu posso simplesmente num desabafo, simplesmente num momento, aquilo vai passar. Né? Porque aquilo que é angústia persistente, aquilo que se repete, precisa ser tratado, né? Aquilo que se sim, sim. repete precisa ser tratado para que você consiga ter qualidade de vida mais à frente, né? Mas, então, assim, é importante nesse sentido, como lidar com isso, né? Como a Amanda perguntou. É muito importante entender se isso é algo que se persiste, está há muito tempo, ou é algo que acontece de forma episódica. Aconteceu de vez em quando. Porque todo mundo sofre, todo mundo tem angústia, todo mundo tem aflição. E esse momento que nós passamos, seria impossível alguém dizer que não está sofrendo, que não sofreu nada, a não ser que a pessoa esteja negando, ou a não ser que a pessoa seja Sim. esquizofrênico, ou seja, não estou vivendo essa realidade, Não né? tá nem Porque aí para nada. é, seria impossível, porque todos nós fomos afetados por essa situação. Então é muito importante a gente Até se ater. a doutora também sofreu abalo psicológico com isso tudo. Sim, todos nós precisamos se adaptar, precisamos fazer terapia, estar cuidando, até mesmo porque a gente também cuidou de pessoas, pelo menos eu atendi algumas pessoas que trabalharam na enfermagem, trabalharam na linha de frente, eu fiz alguns apoios nesse sentido. Então a gente Sim, recebeu profissionais bem destruídos, né, bem quebrados mesmo por tudo aquilo que estava vendo no âmbito tanto social como humano deles mesmos. Então, assim, todos nós precisamos. Então, é importante, Amanda, se ater, né? Se isso é algo persistente ou se isso é algo que simplesmente aconteceu pelo momento, né? Ou se é algo que já existia, algo que já acontecia antes desse momento todo sim. acontecer, entendeu? O Você tinha que. me feito... Desculpa. Fala, pode falar. Pode falar. Uma coisa até que eu queria relatar aqui, né? Aproveitar que a gente está aqui em grupo, várias pessoas. Eu cresci ouvindo que a ajuda psicológica, né? Consultório psicológico, terapia, psicanalista, enfim, coisa para gente louca. A pessoa é maluca, desequilibrada, precisa ficar indo no médico para poder se tratar. E eu tinha um preconceito, tá? Durante muito tempo da minha vida, eu tinha preconceito com questão de consultório psicológico. Em alguns momentos da minha vida, eu passei por algumas situações e algumas pessoas me aconselhavam: Lu, por que você não procura um psicólogo para poder, de repente, te ajudar a resolver essa questão?
na tua cabeça, né? Essa tua área de sentimento, enfim. E eu sempre me bloqueava, não, eu vou resolver isso sozinha e, sabe, ajuda para que eu não tô doida, não é possível que eu não vá conseguir controlar isso. E hoje eu tenho uma outra visão. Talvez até por isso eu tenha sentido esse desejo de te convidar, né, de chamar para a gente fazer esse bate-papo, porque hoje, até vendo também alguns amigos que tiveram uma melhora muito significativa depois de tratar em consultório, né, e tiveram melhoras mesmo, mudança de vida, de se posicionar, de se rever. Isso me chamou muita atenção, né? Eu comecei a observar as coisas e comecei a entender a importância do trabalho do psicólogo, né, da psicanálise e todos os outros tratamentos que às vezes são necessários, porque nem sempre o psicólogo consegue, aí tem que direcionar para um outro tipo de tratamento, às vezes até um tratamento com remédio, enfim. E hoje eu consigo entender e tirei essa barreira da necessidade que a ajuda que é grande para as pessoas para poder sair. Às vezes a pessoa está numa depressão profunda e uma tristeza e ela não sabe nem de onde vem, por que está. E aí no consultório ela consegue muitas vezes identificar o motivo e se libertar, assim, sabe, de uma maneira maravilhosa, né? Então eu acho super válido mesmo, até a galera que está assistindo aí, entenda, né, que, poxa, caramba, isso são episódios repetitivos na minha vida, então eu preciso procurar um profissional. Não tenham vergonha, gente. Não tenham vergonha de procurar uma ajuda psicológica, um profissional para ajudar vocês. Porque você consegue se tratar, se resolver e ajuda nas suas relações com o outro, né, doutora? Quando você se cura, você ajuda outras pessoas também, né? Uhum. Quando muda algo, Ui, você pode muda tudo ao falar. redor, né? É verdade, é verdade. Tá faltando aí mais ou menos uns 10 minutinhos pra gente aí. Eu queria te perguntar, dentro do contexto que eu acabei de dizer, como que a gente faz, né? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo afetado psicologicamente de alguma forma, né? De alguma forma. A doutora Roberta tá atendendo online, sim. Depois ela vai passar aí o Uhum. contato, pode me chamar em box, que eu passo. O atendimento online, sim, e vocês vão gostar dessa. E assim, tudo quebrado, né? Uns mais, outros menos. Às vezes o copo tá só com uma trincazinha em cima. Outros, o copo já se destruiu todo, não é mais um copo. Todos assim. E aí, como é que a gente faz, doutora, para ajudar as pessoas que estão no nosso convívio, né? Digamos, eu estou quebrada, eu estou com o meu emocional abalado, porém eu tenho meu marido, tenho meu filho, tenho a minha sogra, minha cunhada, as pessoas que eu amo, as pessoas que são próximas, meus amigos mais próximos, que também estão quebrados. Como é que a gente consegue ajudar? Como é que é o caminho, né? Se é que existe um caminho, para a gente se ajudar. Não é como profissional, porque né, a gente não vai ter nunca uma visão do profissional de uma pessoa que estudou, mas como simples mortais, né? Tentar um levantar o outro, um segurar na mão do outro. Como é esse caminho? Tem como, doutora? Então, é muito importante, claro, né, que nós sejamos empáticos, né, com o outro, a gente entenda que muitas vezes aquilo que o outro passa, você pode fazer algo, mas é muito importante também a gente ter a consciência de não se cobrar tanto, né? Porque há uma culpa interna muito grande relacionada ao não fazer. Então, eu não faço algo, eu me sinto culpada por não ajudar. Não, você não é responsável por tudo, você não precisa suprir todo mundo, né? Você precisa respeitar os seus limites. Se você consegue ajudar alguém, beleza. Mas se você também não consegue, tudo bem, talvez você ainda precise de ajuda, né? E tudo bem, porque senão acontece uma cobrança interna muito grande das pessoas terem que suprir o outro, terem que fazerem para o outro. E às vezes é até importante se perguntar, por que eu preciso tanto fazer para o outro, né? O que esse sintoma está dizendo para mim, né? Por que eu preciso suprir o outro tanto, de tanta necessidade de suprir o outro? Porque tudo, de alguma forma, é uma leitura para a gente enxergar a gente mesmo.
né? Sim, Tudo é uma sim. leitura para a gente olhar para a gente e perceber por que a necessidade. Mas, claro, é muito importante, né? Que a gente tenha, assim, a empatia, que a gente, se a gente consegue fazer alguma coisa, seja financeiro, seja ouvir, porque estamos num mundo hoje onde as pessoas falam muito e ouvem pouco, né? E as pessoas É, precisam ser ouvidas, né? As pessoas precisam ser mais ouvidas, porque como é que você ajuda uma pessoa? Ouça, né? Ouça, porque o que é um relógio para você pode não ser um relógio para outra pessoa, né? Significantes são diferentes, emoções são sim, sim. diferentes, né? Então, assim, é muito importante ouvir o outro sendo o outro, não sendo você, né? A Sim, gente tem se que aprender a colocar ouvir no, o outro. aquela coisa de se pôr no lugar do outro, né? Que quando você se coloca na posição contrária, você consegue sentir pelo menos um pouco o que o outro está passando, assim, compreender melhor, né? E deixar o outro ser o outro, né? Porque muitas vezes o outro É, vai ter decisões, vai ter iniciativas, e o outro precisa ser o outro, e ele precisa ser aquilo que ele consegue ser e que dá para ser, né? Então eu acho que sim, tem que sim. haver empatia, precisa haver empatia, mas também não precisa haver essa cobrança em relação ao outro, porque isso aí faz parte da nossa visão sociedade, né? Aonde se a gente não fizer o tempo todo, quer dizer que a gente não é tão bom assim. Mas o que é ser bom, Sim. né? O que realmente é ser bom? Porque às vezes você pode estar fazendo muito e o seu interesse não seja ajudar, né? Porque aí Aham. a gente vê um monte de pessoas narcisistas que muitas vezes ajudam, não é para ajudar o outro, é para ajudar você mesmo. É para, de repente, elucidar o seu ego. Então, assim, o que é ser bom, né? O que é ser bom para você? O que é ser bom realmente para fazer algo para o outro? Você disse que está Sim, faltando 10 sim. minutos, né? Então eu vou É. terminar a parte aqui falando sobre a questão do luto. O luto, ele Ah, precisa sim. ser elaborado. Ele precisa ser elaborado. Todo luto, ele tem um período, né, de tempo. Ou seja, você perdeu algo, primeira coisa, você tem que ter, você precisa aceitar que você perdeu. Seja lá o que for. Ah, perdi um emprego. Sim, você perdeu. Eu perdi um ente querido. Sim, eu perdi o ente querido. Ah, eu perdi aquele ideal, aquele sonho que eu ia fazer agora, eu ia realizar. Eu ia para entrar numa faculdade agora, a faculdade teve que fechar. Ah, eu ia casar agora. Não, no momento não pôde casar, porque não pôde fazer festa e tudo mais. Sim, Sim, você sim. perdeu. E a partir dessa perda é que a gente faz a elaboração. Ou seja, é como se fosse uma colcha de retalhos, você tem um paninho lá e você vai costurar uma nova história, né? Você vai costurar algo a partir daí. Ou seja, você perdeu, foi muito difícil, talvez, o que você perdeu, mas é necessário que você elabore e que você continue a viver, se reinventando, Sim. criando novos hábitos, porque nós precisamos entender que a vida que nós tivemos, o que nós vivemos na pandemia, vivemos. Agora é uma outra vida. E agora estamos num outro momento. E não tem como a gente voltar. Até teve alguém que fez uma citação ali que eu estou me lembrando agora. Como é que a Uhum, gente faz para se enquadrar, né? Se reencaixar, tudo voltar ao normal, né? Como era antes. Eu penso, me uhum. corrija, tá, doutora, se eu estiver errada, mas eu penso que nada, nada, nada vai ser como antes. A gente, de repente, pode voltar, né? Ah, eu trabalhava com venda, vou voltar a trabalhar com venda. Eu trabalhava numa empresa e aí a empresa reabriu e vai me recontratar, né? Mas nada, a nossa rotina nunca mais vai ser a mesma, eu acredito. Assim, que muitas mudanças foram geradas em nós, né? Eu acho que a partir daí a raça humana foi alterada assim, mentalmente. A gente mudou em muitos aspectos. Houve muito crescimento para uns, muita apatia para outros, né? Muitas questões aconteceram. Uhum. E a partir de quando as coisas retomarem, talvez, ao normal, o que seria normal? Não usar mais máscara para estar nos lugares, não precisar mais lavar as comidas, não precisar mais usar álcool gel em todos os lugares, né? Seria normal voltar a abraçar as pessoas, voltar a aglomerar, isso seria o normal? Mas e a nossa área sentimental? A nossa mente, né? Não só sentimental, mas a nossa visão de sociedade, né? Do ser humano, eu acho que mudou
absurdamente. Me corrija se eu estiver errada, mas é a visão que eu tenho, assim, de tudo que eu tenho visto. Sim, então, todas as pessoas de alguma forma enfrentaram as suas mudanças, sejam elas consideradas positivas ou não. Porém, o que é interessante do trabalho do luto, o trabalho que a gente faz dessa ressignificação dessa perda, é que, na verdade, a gente não perde, a gente incorpora naquilo, a gente incorpora em nós aquilo que a gente perdeu. É como, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que eu conheço que perdeu um ente querido. E aí, a pessoa ela tinha um costume de lidar com jardim. E essa pessoa, após essa perda, ela começou a fazer um jardim na casa dela. Então, ou Aham. seja, ela não perdeu. Essa pessoa que foi perdida se tornou viva agora dentro dela. Então, assim, o luto é esse Poxa, que processo legal. no qual a gente perde, mas a gente perde fora, mas ele é incorporado dentro. Então, ou seja, eu perdi realmente, de repente, eu perdi o meu trabalho. Tá, ok. Mas o que desse trabalho ainda existe dentro de você e vai permanecer? Porque ele não foi totalmente perdido. A partir do momento que ele foi incorporado em você, ele está em você, mesmo que você não esteja mais lá. Então, o processo de luto, o processo de se reinventar, é esse processo de aceitar que algo foi perdido, mas existe um pedaço desse que foi perdido que ficou em você. E por isso ele se perpetua, ele continua a existir. E agora você continua a sua vida, escrevendo novos hábitos, novas atitudes, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você perdeu, e continuar a se reinventar na vida, dando novas possibilidades, novas soluções para sua história e conseguindo trazer qualidade de vida. Né? Então, penso nisso quando eu falei como controlar a mente. Como não existe um método específico onde a gente vai falar como que eu controlo a minha mente. Mas algo muito importante que a gente precisa se ater é a olhar aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu, mas que de repente ainda hoje está na sua vida e que vai permanecer. Sim. Apenas você precisa que aquilo continue a ser vivo dentro de você. Até porque, como tem uma frase, né? A gente só perde aquilo que a gente nunca teve. Aquilo que é nosso Nunca permanece teve, para é verdade. sempre. Né? Ai, Aquilo que é bonita nosso beça vai é sempre isso. A ficar gente tem com a 3 minutinhos, tá, doutora? 3 minutinhos só. Então, vou terminar com uma frase do Freud que eu acho lindíssima, que diz que um dia, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que os nossos melhores dias foram os dias que a gente lutou. Porque no dia de luta são os dias que a gente mais aprende. Os dias de felicidade são bons, mas os dias de lutas a gente aprende situações que um momento inteiro de alegria não iria nos ensinar. Então, eu quero encerrar com essa frase, que a gente olhe para todo esse momento que a gente viveu e muitas vezes, até mesmo sendo de dor, a gente acolhe a dor, mas a gente entende que a vida continua e que a gente pode ter a possibilidade de ressignificar toda a nossa história. É isso. Ah, bacana, doutora. Olha, muito obrigada. Quero te agradecer muitíssimo por ter topado. Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras que a gente possa fazer essa parceria aí juntas, porque muita gente vai ser ajudada com isso. Obrigada pelo seu coração disposto a nos ajudar de verdade mesmo, né? Doar o seu tempo em favor do outro. Quero agradecer a todos vocês que participaram da live com a gente. Muito legal a interação de vocês, todo mundo ali comentando. Obrigada aos compartilhamentos, sabe? Foi muito. Eu fiquei muito emocionada até de ver tanta gente compartilhando, tanta gente interagindo. Muito obrigada mesmo a todos vocês por estarem aqui, tá? Um beijo enorme. Que todos tenham uma nova consciência, né, diante disso tudo, e que nós possamos agradecer, porque estamos vivos, sobrevivemos, estamos sobrevivendo a tudo isso, e a gente vai ter história para contar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações. E o mundo nunca mais vai ser igual depois disso tudo, mas que a gente possa olhar tudo isso com uma boa perspectiva. Muito obrigada a todos, vou encerrar. Vou passar o contato da doutora no meu Instagram e vou passar o Instagram dela, vou passar tudo bonitinho, tá? Deixa comigo. Muito obrigada, tá, doutora? Mais uma vez. Um beijo. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.